eu sou uma adulta leitora porque eu fui uma criança leitora. Como foi a literatura na infância pra vocês e como o livro, assim, entrou na vida de vocês? Eu tenho lembrança da minha mãe contando histórias, e ela mesma inventava histórias, e a gente fala hoje já, eu e meus irmãos adultos, que a gente quer publicar essas histórias que minha mãe inventava. Meus pais me educaram muito assim com a questão da importância da educação, da cultura. Então, meu pai, muito leitor, sempre vi meu pai lendo. Quando eu fiquei grávida, eu disse assim, eu quero que os meus filhos sejam leitores e eu quero que eles leiam por prazer. E desde bebê que eu leio pra eles. E eu acho que ela é uma das poucas pessoas que lê mais pros filhos do que eu. Eu sei, Luciana, que você criou um clube, né, de livros dentro da escola dos seus filhos. Queria ouvir um pouquinho dessa experiência. A escola que eles estudam até tem um incentivo à leitura, mas eu achei que poderia ser uma experiência diferente e apostei nisso. Então hoje nós somos 45 crianças que estão no Clube do Livro. Eu que administro o clube, a gente tem mais de 100 livros, feedbacks maravilhosos, inclusive dos pais. Eu percebo também que as crianças, elas desconectaram da leitura com uma obrigação para uma leitura de prazer compartilhada com os amigos. Vou falar um caso aqui bem interessante, o livro do ET, que é da nossa época, né? Tem um vínculo afetivo comigo, né? Da minha história pessoal. E aí eu coloquei no Clube do Livro e fez o maior sucesso esse livro. Então todos os outros que ainda não chegou a vez, eles estão na expectativa. E os pais viveram a nostalgia, né? Então todos assistem em família o filme, leem o livro. Então foi sensacional. A questão da espera, né? Da Esperar espera, chegar é mágico. Existem vários estudos que indicam que as crianças que liam na primeira infância, que os pais liam para elas na primeira infância, elas têm resultados muito melhores na educação primária, na educação secundária, nos resultados de vestibular. Qual criança que não gosta de ficar abraçadinha e lendo? Quantas vezes eu fui sair para trabalhar e meu filho, não, mamãe, só mais um livro, porque ele sabe, né, que é um momento gostoso entre a gente. Uma maravilha, né? Olá, eu sou Marcela Levi, sou advogada, mãe de gêmeos, tenho um perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim, onde eu reúno os livros que eu leio pros meus filhos e eu explico por que a gente gosta deles. Esse aqui é o podcast Conversas em Capítulos. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais aqui ao meu lado. A Raquel Garcia é antropóloga, especialista em políticas públicas para a infância na América Latina. Ela mora no Chile e é mãe de um menino de 2 anos. E ela brinca que desde que ela se tornou mãe, nunca mais leu livros para adultos. É verdade. A Luciana Feitosa é cientista política, cursa mestrado em ciência política, trabalha com pesquisa acadêmica também nessa área. A Luciana mora em Brasília, é mãe de um menino de 7 anos, de uma menina de 5 anos, e eu acho que ela é uma das poucas pessoas que lê mais pros filhos do que eu. Então, meninas, muito obrigada por estar comigo nesse dia. Estou muito animada com a nossa conversa e eu já vou começar. Então, né, o nosso tema é literatura infantil. Para mim, a leitura na minha infância marcou muito. Meus pais são super leitores, mas não tem memórias deles lendo para mim. Tem memórias de pessoas que me marcaram na infância, que me apresentaram livros. Então, uma bibliotecária na escola, uma professora, que fizeram seleções de livros específicos e que me marcaram e que eu me lembro, um deles é um livro da Judy Blume, que eu li e falei, como é possível que uma autora do outro lado do mundo está escrevendo sobre uma menina que é exatamente igual a mim, né? Que eu acho que é a magia da literatura, você se vê no personagem de uma forma tão clara como eu me vi. Então, acredito que o fato de ser, né, eu sou uma adulta leitora porque eu fui uma criança leitora. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, como foi a literatura na infância para vocês, seus pais eram leitores, liam para vocês ou não, e como o livro, assim, entrou na vida de vocês. Bom, sim, a resposta mais prática é sim. A leitura sempre fez parte da minha vida desde a infância. Eu tenho lembranças muito específicas, assim, de programas em família que incluíam ir a uma livraria, e ir à livraria não fazia parte do orçamento familiar, então, assim, estava liberado, todo mundo podia escolher um livro. Eu tenho lembranças também de aprender a ler e meus pais comprarem livros e falarem, olha, lê você sozinha e aí depois a gente conversa sobre as coisas que você não entendeu. Tenho muitas lembranças dos meus pais lendo, mas mais que lendo, eu tenho lembrança da minha mãe contando histórias orais, assim, e ela mesma inventava histórias, e a gente fala hoje já, eu e meus irmãos adultos, que a gente quer publicar essas histórias que minha mãe inventava. Mas eu também tenho lembranças particulares de momentos individuais onde a leitura foi uma alternativa, assim, eu lembro de momentos de tédio, a gente tinha uma estante muito grande com muitos livros, férias,
E aí eu fui e busquei livro. E aí eu li O Mágico de Oz pela primeira vez, que foi um livro que marcou muito essa passagem de ser uma pessoa mais independente para escolher livros. A Mulherzinhas também foi Dica de Bibliotecária, que foi o primeiro livro, né, de 400 páginas, sem desenho, também me marcou muito. E, finalmente, Harry Potter. Eu acho que a minha mãe comprou a primeira edição de Harry Potter para mim, então a fonte que estava escrito Harry Potter e a Pedra Filosofal era em Comic Sans, nem era a fonte do Harry Potter hoje. Sim. Então, tenho sim. Acho que fez parte. Que legal. Teve um hito na vida adulta, eu acho, mas agora, com filhos, acho que volta Sim. a motivação. O Harry Potter marcou muito, né? Acho que a gente tem idade parecida. E eu me lembro também, na fila da livraria pra comprar e devorar e entrar naquele mundo. E é emocionante lembrar, assim, pra mim, né? Como a J.K. Rowling escreveu uma coisa que tocou tantas pessoas no mundo inteiro. E continua tocando muito. E continua, é um fenômeno master. Enfim, então, mas eu também tenho muitas memórias, por exemplo, você falou, né, tá com um livro sempre, então assim, indo em viagens, lendo, me lembro assim, a gente viajando num ônibus, lendo, e minha mãe, olha pela janela, você não quer ver a paisagem? A gente tá nesse lugar lindo, e eu mergulhada naquela história, né, então, como isso é legal, e as memórias, né, como são ricas. Sim. Pode Não, falar. eu só queria falar que o Harry Potter fez um favor pra nossa geração, né, eu acho que são muitas pessoas adultas que leem hoje que falam que, assim, que se não fosse o Harry Potter, talvez elas não tenham começado a ler nessa idade. Então. Sim. E só pegando esse gancho, meus filhos são viciados nos livros do Dav Pilkey, né? Que são quadrinhos, não são super cultos, tem muitas piadas de meleca e afins. Mas assim, por exemplo, hoje eles acordaram, eu falei, vamos colocar o uniforme? Não quero colocar o uniforme. Ah, mãe, se você ler um capítulo do Homem-Cão, Dogman, eu coloco o uniforme. Tipo assim, é esse o nível do vício no livro. Então, pra mim, um livro que tá fazendo a criança ler, ou querer ler nesse nível, é uma maravilha, né? Claro, só tem coisa boa, então, enfim. Eu não, diferente de vocês, eu já não gostava de ler quando era criança. Me lembro, assim, de ler poucos livros. Me lembro mais de ler revistinha da Turma da Mônica. Então, isso marcou a minha infância. E lembro especificamente de um livro que eu comecei a ler, foi o primeiro livro que eu li sozinha, chamava O Reizinho Mandão, Chama o Reizinho Mandão, da Ruth Rocha. Um livro incrível e que eu amei, né, lendo. E isso me fez lembrar, agora, fazendo mestrado, a minha linha de pesquisa no mestrado é sobre democracia. E esse livro fala sobre democracia. Então, assim, sensacional, né? Sim. Você pensar, poxa, mais de 30 anos depois você pegar um livro que te marcou e hoje faz todo sentido na sua vida, né? O assunto do livro. Para mim é muito impressionante isso. Então, há pouco tempo a Dark Side lançou o livro Gnomos, né? Sim. Que é um livro que eu li muito, foi um sucesso nos anos 80. E eu abri o livro, uma das cenas, eu olhei a imagem e me lembrei da minha sensação vendo quando criança, que é uma gnoma amamentando um menino e uma menina. Eu olhei e falei, gente, será que é daí que saiu esse meu desejo de ter Sim. filhos gêmeos? Sempre tive esse desejo, tenho um menino e uma menina. Claro, não tinha esse controle do que viria, mas é tão impressionante. Pra mim, eu acho que certamente plantou uma sementinha, né? Que Sim. veio me acompanhando na vida, como você narrou agora. E é isso, né? E hoje, realmente, sou cientista política e faz muito sentido estudar isso. E eu lembro ainda da primeira página, eu tenho decorado até hoje, né? Então, marcou realmente. Mas, assim, quando foi que eu comecei a gostar de ler? Eu fiz o intercâmbio na high school ainda e meu inglês era péssimo, né? Muito terrível. E eu gosto muito de conversar, de me comunicar, fazer amigos e não conseguia pela barreira da língua, né? E aí, falando com a querida, uma professora, ela disse assim, Lu, me chamava de Lu, depois da aula, fica um pouco na biblioteca, que a bibliotecária vai te recomendar uns bons livros e vai te ajudar nesse processo, né, de uma nova língua. Então, foi espetacular para mim, assim, em um mês ou no máximo 2, eu já estava, assim, com outro nível de inglês e realmente consegui fazer vários amigos e fiquei muito amiga da bibliotecária, né, era uma professora também muito querida. E conhecer a história através de palavras que você não conhece, está conhecendo, mágico, Sim. né? Muito legal. Uma pergunta que me fizeram uma vez no Instagram e eu demorei um tempo refletindo qual era a minha resposta àquela pergunta, era se eu tinha grandes planos para quando eu tivesse meus filhos, que eles iam ser leitores, que eu olhei para eles. E a resposta é não. Eu fiz um tratamento para engravidar que foi muito duro, então eu me informei muito, estudei muito sobre esse processo. Então depois que eu engravidei, eu não li nada. Eu brinco que eu não li nenhum livro sobre maternidade, quando me pedem dica, eu não tenho, porque eu não li. Então, quando eles nasceram, foi uma coisa muito natural que aconteceu. É uma coisa que eu já gostava, então, assim, devia estar no meu inconsciente, mas não foi uma decisão que eu tomei, assim, né, deliberada.
A pandemia marcou muito, né? Foi até o momento que eu criei o Mãe Lê Pra Mim, porque eu me vi em casa com eles, então normalmente eu saio pra trabalhar de manhã e volto de noite, então não tem esse tempo livre, assim, pra ler pra eles. Na pandemia, nos vimos em casa, naquele comecinho onde, né, o trabalho deu uma acalmada, porque tava todo mundo ainda tentando se entender. E aí vi que dava pra ler o dia inteiro pra eles. E aí foi realmente, pra mim, assim, a grande descoberta de como isso é uma maravilha na nossa relação e traz tanto. E queria ouvir de vocês, se isso foi uma coisa planejada, deliberada, ou aconteceu a leitura com os filhos. No meu caso, eu não posso dizer que foi planejada, mas eu lembro de ter questões relacionadas a sonho, assim. Então, por exemplo, eu lembro, ainda muito nova, eu tive filho aos 34 anos, então eu devia ter o quê? 20, 23 anos. Eu lembro de fazer uma viagem para o exterior, e eu estava sozinha, eu fui numa grande livraria, e acabei me perdendo na parte infantil. E ali eu descobri um livro do Oliver Jeffers, que eu não sei qual que é a tradução em português, acho que é o menino que comia livros, né? O incrível menino devorador de livros. Isso. E eu li ali, me apaixonei pelo livro e falei, gente, eu vou comprar esse livro pro meu filho, pra minha filha, assim, né? Uhum. Essa coisa meio imaginária na cabeça, não tinha um namorado, não tinha ninguém ainda com quem ter filho. E guardei esse livro. E em outros momentos da vida eu fui também comprando outros livros infantis com essa lógica. Só que, aos poucos, à medida que amigos foram tendo filhos, eu fui passando esses livros para frente. Então, o que era uma mini biblioteca imaginária também foi circulando. E quando eu engravidei, um dos primeiros presentes que eu ganhei de uma das minhas melhores amigas, não vou criar polêmicas, né, entre as melhores amigas, mas foi o Maravilhas que Você Vai Ser, que é um livro maravilhoso e que, né, assim, que eu desmanchei na hora quando eu li ainda grávida e voltou um pouco essa ideia, essa lógica do sonho, mas nunca imaginei que fosse ser tão legal quanto é, de fato, viver essa realidade de ler para o meu filho diariamente. Nem se compara ao que eu criei na minha cabeça. Quando eu fiquei grávida, eu tive meu filho com 33 anos. Eu vou falar um pouquinho da minha infância, né? Meus pais, eles me educaram muito assim com a questão da importância da educação, da cultura. Então, meu pai, muito leitor, sempre vi meu pai lendo, né, para ele mesmo. Então, tínhamos também essa cultura e a cultura, assim, do estudo, né, de estudar e de descobrir através dali uma vida melhor. E então, quando eu fiquei grávida, eu disse assim, eu quero que os meus filhos sejam leitores e eu quero que eles leiam por prazer. E quero que eles descubram isso antes de mim, como eu descobri já adolescente, né? Como é interessante e gostoso ler. Então, assim que eu fiquei grávida, eu comecei a comprar livros e desde bebê que eu leio para eles. Então, foi uma coisa planejada, sim. Depois eu me surpreendi, assim, eu comecei nesse intuito, né? De conhecimento, de cultura, mas depois eu descobri outro universo também de possibilidades. Mas foi bem planejado. Sim. E você lê umas 2 horas por dia com eles, né? Às vezes mais. Eu comecei falando que você lia mais que eu, e é verdade verdadeira. Às vezes mais. É um espetáculo, um privilégio, né, ter esse tempo, e que é um tempo de troca, né? As conversas que surgem dessas conversas, a partir do livro, são sempre geniais, né? Sim. Eu até tenho no meu Instagram uma série de frases que eles falaram que eu gravo para poder me recordar no futuro, quando eles forem maiores, e várias surgiram, obviamente, de uma leitura, né? Porque a cabeça tá ali fervilhando de ideias. Porque na hora da leitura é interessante, né? Meu marido também, às vezes, lê para eles e é de uma forma completamente da minha, né? É única a forma de cada um que lê. E eles falam, com a mamãe a gente pode fazer pergunta e conversar. Com o papai ele fala, não, vamos ouvir a história. Então, tem isso, né? Então, a gente pega, às vezes, um livro e fica horas num livro só, porque desperta muita curiosidade, muita pergunta. E outras vezes a gente lê muito rápido, dependendo do livro, se ele desperta ou não. E aí a gente lê vários livros. Então, sim. Né? Isso eu acho que muito muita livre. gente me pergunta isso, tá correto não seguir o que está escrito no livro, né? Por exemplo, meu pai lê para eles, lê uma coisa totalmente diferente do que está escrito naquele livro. Eu falei, mas uma maravilha, meu pai tá lendo para eles, independente do que está escrito no livro, né? Mas também reconheço que é muito legal você também ler o que está ali, porque a pessoa que escreveu teve um pensamento, né? Sim. Tem um motivo porque ela escreveu daquela forma. Então, acho ótimo também você usar o livro de várias maneiras diferentes, né? E a gente falou um pouquinho, você falou do Mulherzinhas que te marcou. Teve algum outro livro, assim, que marcou ou a infância ou a juventude, e que se você já teve a oportunidade de ler para seus filhos, depende, né? Se for um livro de mais velho, não, mas se for um livro da infância, teve algum livro que marcou vocês assim? Eu acho que na adolescência, depois que eu tomei esse gosto pela leitura,
Um livro que eu tinha vontade de ler, mas que eu não tinha coragem de encarar, foi O Mundo de Sofia. E eu tinha uma prima leitora voraz, e ela lia, assim, muito pequena, e eu dizia, nossa, como que ela dá conta de ler esse livro, né? E eu sempre quis ler, então foi um livro também que me marcou, porque eu encarei ele e adorei. Sim. Mas você lê para as crianças? Não, ainda não. Sim. Então, o meu filho tem 2 anos, então eu acho também que as minhas memórias aos 2 anos não existem, né, na minha cabeça. São mais histórias que meus pais contam. Mas, recentemente, eu comprei o Ou Estou Aquilo, que é um livro de poesia da Cecília Meirelles, que é um livro que é encantador, que são poesias que estão na minha cabeça, que eu não sabia que estavam em algum lugar da minha cabeça, e eu adoro ler pro meu filho. E além disso, Ziraldo. E aí, o Ziraldo, assim, eu tenho livros específicos do Ziraldo que eu gostei muito, que ainda não li para ele, tipo Flicts, né? Que agora tá com uma edição de 50 anos, Sim, tá com linda. capa dura, que tá linda. Mas a gente tem o livro do Umbigo Rolim e do Joelho Juvenal, que aí já são temas que ele consegue se relacionar e também me traz essa lembrança gostosa. Mas quando você fala dos gnomos, também acessou uma memória que já não estava. E eu tenho lembranças muito claras da minha mãe lendo gnomos para mim. Infelizmente ou felizmente, né? Todos os livros que a gente tinha de criança foram doados, mas eu acho que talvez agora seja a oportunidade de resgatar algumas pérolas. Sim, e é muito importante esse lugar da memória que a gente acessa, né? O que mais me impressionou recentemente foi lendo Roald Dahl. Então, a gente começou a ler Roald Dahl. Matilda, meu número 1 livro da vida, me marcou muito na infância, eu já li milhares de vezes. E agora li pra eles, vemos a peça, vemos o filme, etc. E aí eu comecei a lembrar das frases. Eu fiquei muito impressionada. A minha memória não é boa. Mas eu li e falei, meu Deus, eu entendi, me lembrei. Olha, foi exatamente como me marcou lá atrás, como eu li essa frase. Então, fiquei muito impressionada disso, como você acessa a memória da infância através do livro. Foi isso que me surpreendeu, porque eu sabia de cor a primeira página do Reizinho Mandão. É muito impressionante mesmo. Muito. Uma coisa interessante que você falou também, Raquel, do Ziraldo, a gente em casa é apaixonado por teatro também, e a gente junta muito as duas coisas, literatura e teatro. Então a gente foi no Saltimbancos ver a peça, amamos, e compramos o livro, né, no outro dia. Aí veio o livro do Chico Buarque e as ilustrações do Ziraldo. Aí os meus filhos, é do mesmo autor, do Menino Maluquinho, mamãe. Aí eu disse, ele ilustrou também, mas é de outro autor. Então, assim, como as crianças conectam, assim, né, sem eu falar nada do autor, eles já conectam e já identificam as ilustrações pelo traço. Isso é muito impressionante. E nisso de apresentar os livros favoritos, não sei se isso aconteceu já com vocês, mas pra mim, às vezes vem com uma pressão grande. Ou seja, eu vou pegar um livro, que foi uma coisa muito importante pra mim, né? E eu falei, peraí, vamos ver o cenário ideal, tá todo mundo calmo, porque eu vou abrir aqui uma obra de arte, pra todo mundo prestar atenção. E às vezes eu fico com medo, né, de trazer esse peso, assim, a expectativa que eu tenho da relação que eles terão àquela leitura. Tento não fazer, mas eu reconheço que eu fico com essa pressão. E, obviamente, aí quando a criança gosta muito daquilo que eu trouxe, é um alívio, uma felicidade imensa, né? Sim. Isso acontece com vocês, assim, essa pressão deles gostarem de uma coisa ou não? Mais leve, assim? Mais ou menos, assim, o incrível Devorador de Livros, pra mim, foi uma expectativa muito grande que eu criei eu lembro que meu marido pegou pra ler, eu falei, não! Esse livro, quem vai ler sou eu, né, assim, crise doméstica. E finalmente eu li pra ele, tem poucas semanas, e é um livro com ilustrações mais complexas, Sim. assim, não é um livro muito, muito pra bebê, então eu tinha muito medo de como que ia ser recebido, mas também uma ansiedade que eu precisava administrar. Comigo não, porque eu não tenho tanto essa memória da infância. Mas como é que acontece? Um dos meus livros favoritos da vida é A Árvore Generosa. E aí eu conheci antes deles nascerem e eu realmente faço aquela expectativa. E a gente já leu inúmeras vezes juntos e eles sabem que eu amo, enfim. E foi interessantíssimo um dia que meu filho, a gente estava lendo igual todo dia, e tem uma parte do livro, não vou falar que minha memória pode falhar, mas assim, e ele pega as folhas e faz uma coroa e brinca de rei da floresta. Aí ele faz aqui, tem as folhas, né? E tem um trono, assim, desenhado da árvore. E eu nunca tinha percebido isso, eu já tinha lido mais de 50 vezes tranquilamente. E aí o meu filho falou, mamãe, é mesmo, porque aqui tem o trono do rei. E eu disse, uau!
como as crianças enxergam coisas que a gente só olha para o texto e tá focado ali na história. E eles têm um olhar muito mais ampliado e muito mais sensível. Eu fiquei apaixonada que... Eu também sou chorona, então não conta tanto. Mas eu chorei de emoção. Sim. Aí veio esse sentimento. Ele também gosta do livro. Não. Sim, isso é muito impressionante. Eu faço muito roda de leitura, né? Onde eu vou ler os meus livros e outros livros também. Sim. E cada vez é diferente. Eu nunca saí de uma roda e falei, poxa, essa roda foi incrível. igual a da outra escola que eu fui. Sim. Porque as crianças, né, cada um vem com seu repertório e realmente vem... Porque a gente tem muito preconceito, né? A gente já tem conceitos que já estão fixados nas nossas cabeças. Então, e o dele é um olhar novo. Então, ele viu ali uma coisa, falou que você não tinha visto. É muito impressionante. Já aconteceu também várias vezes comigo. Isso é muito legal. Então, uma das coisas que eu falo muito no Instagram, vou me repetir aqui, mas é de não se prender à faixa etária dos livros, né? Então, eu comecei a ler a beça pra eles quando eles tinham 1 ano e meio, na época da pandemia. E comecei a comprar livros mais de 6 anos e tal, e vi que eles topavam. Eu até brinco que quando a criança não sabe nem andar, ela tá lá sentada, é muito mais fácil ler para ela uma coisa mais complexa do que depois, quando tá correndo por aí. E aí o fato de que eu comprei muito livro, né, de faixas mais altas para quando eles eram bebês, me permitiu ver o mesmo livro, né, na medida que eles foram crescendo, as diferenças de interpretação, de compreensão do texto. E como isso é legal, né, porque daí o livro vai crescendo junto com a criança e se torna outro livro, né, a cada ano que passa. Sim. Então isso é muito legal, né? Vocês sentem isso também no dia a dia de vocês? Sim, demais. Com Espetacular. certeza. Não tem dúvida. Eu queria fazer agora uma pergunta para você, Raquel. Então você é uma estudiosa desse assunto, né, da infância. E eu sei que você já me mencionou que existem estudos, né, falando do benefício de se ler para uma criança, a importância, também desde de bebê, né, assim, começar a ler bem, bem pequeno. Queria que você contasse um pouco pra gente isso, né? Porque você, a partir de dados concretos, assim, a gente vê na nossa casa, mas eu queria saber, assim, quais são os dados sobre esse assunto. Tá, eu vou tentar explicar de uma maneira o mais simples possível e vou recorrer aqui a algumas palavrinhas-chave que eu deixei para eu não me perder. Mas existe um conceito muito fascinante da neurociência. Eu não sou especialista em neurociência, eu trabalho com políticas públicas para a primeira infância, né? Mas que é esse conceito de plasticidade cerebral. E a plasticidade cerebral é a ideia de que o nosso cérebro, ele consegue se adaptar a estímulos, a choques, a novos ambientes, a novas conversas, a modificações. Ele vai remodelar a estrutura dele, ele vai remodelar a função ao longo da vida em resposta aos estímulos que a pessoa, que o indivíduo receber. No entanto, do 0 aos 5 anos, que a gente chama de primeira infância, não existe um consenso sobre o que é exatamente primeira infância, se é de 0 a 2, de 0 a 5 ou de 0 a 8, mas durante esse período, a plasticidade cerebral ela é infinitamente, muito, muito, muito maior do que em qualquer outro momento da vida da gente. Então, a gente gosta de falar meio que para convencer os nossos leitores. A gente fala de trajetória educativa, de trajetória laboral. A gente também fala de desenvolvimento de linguagem. As crianças que recebem, que têm a relação com os pais por meio da leitura, elas têm um contato com vocabulário infinitamente maior. Aí tem pesquisa que vai dizer que é 3 vezes, já tem pesquisa que vai dizer que é 15 vezes, e aí são algumas coisinhas que vão mudar. Mas, assim, o que uma criança que recebe, né, que tem esse vínculo de leitura com os pais, recebe de novo vocabulário, é muito, muito maior. A gente fala um pouco de 78 mil palavras ao ano, a mais do que uma criança que não lê. Por quê? E aí a gente entra um pouco no que você estava falando, assim, a importância de ler o que está escrito pelo autor, além de ser, né, esse autor escolheu palavras específicas para contar aquela história, é porque também são palavras distintas do que a gente usa no dia a dia. E sem querer, nós como pais, a gente segue um vocabulário específico. Então, a leitura na primeira infância, ela também traz um vocabulário que é muito mais rico. Além dessas habilidades que eu acho que a gente poderia dividir como habilidades cognitivas, existem também as habilidades socioemocionais, que eu acho que é um tipo de habilidade que se tornou muito presente nos últimos anos e que a gente tem que considerar como muito, muito importante. E eu acho que é a mais fácil da gente ver no nosso dia a dia, né? Como que a leitura, ela estabelece vínculos muito fortes entre o adulto que lê e a criança, né? Qual criança que não gosta de ficar abraçadinha e lendo? Quantas vezes eu fui sair para trabalhar e meu filho, não, mamãe, só mais um livro. Porque ele sabe, né, que é um momento gostoso entre a gente. Além de
gerar empatia, né? Porque você conta uma história e aí também existem estudos que mostram que a criança que lê, ela é muito mais empática a uma realidade que é externa a ela e também aprender a falar de sentimentos próprios. Então, existe um reconhecimento de si, né, de entender o que está acontecendo consigo mesmo, porque você vê outra pessoa que viveu aquilo e você abre um espaço de diálogo sobre certas experiências, certos sentimentos, mas também sobre uma outra pessoa que não é você, que também sofre, ou que também está alegre, ou que também precisa de ajuda, né? Quantas vezes a gente já não viu as nossas crianças com medo de alguma coisa que aconteceu, ou aflita porque você quer ajudar a salvar X ou Y criança. Então, eu acho que isso também é algo muito interessante. E a gente está falando de um país como o nosso, onde o acesso à leitura ainda é muito, muito desigual. Quando a gente fala de América Latina, 48% da população latino-americana não tem acesso a livros infantis. Tem 3 ou 4. E existem programas de políticas sociais que entregam, então, assim, né, que entregam cestas básicas, onde incluem também livros infantis, em que esses livros infantis não são lidos, né? Então, eles ficam ali perdidos. Aí também a gente volta para uma parte de como que, apesar de todas as evidências, tem muito pouco que se faz em relação à primeira infância. Então, assim, todo mundo consegue entregar o maior número de evidência, mas isso não se transforma ainda em uma realidade. Nós, como pais, em geral, não investimos tanto nesse período de vida, porque existe uma verdade, acho que um pouco construída, de que crianças nessa idade elas precisam de cuidado, precisa de trocar fralda, precisa de amor e de ser alimentado, mas não muito mais do que isso. E por isso também a gente tem muito poucos dados sobre educação nessa idade, a gente tem poucos dados sobre leitura nessa idade. Muitos programas do governo começam a mensurar isso a partir dos 10 anos, a partir dos 5 anos. Então, é algo que a gente tem que pensar um pouco mais e ver o que a gente pode fazer sobre essa realidade. Desculpa se eu me estendi muito. Você falou muita coisa interessante. Primeiro ponto que você falou do negócio da plasticidade, né? Acho que, pra mim, na minha experiência, onde eu mais vi isso foi a questão da leitura em outras línguas, né? Então, eu só sei falar a minha segunda língua, inglês, mas eu comecei a ler pra eles em inglês e eles aceitaram. E também o ponto que você falou da questão do vocabulário, né? Assim, muita gente perguntou, mas como é que você lê pra ele uma língua que ele não ouve em nenhum outro lugar? Como é que ele tá entendendo? Da mesma forma que numa frase onde tem 3 ou 4 palavras que eles não conhecem, eles entendem o sentido da frase e aí vão aprendendo o vocabulário a partir daquilo, né? Então, funciona também em outras línguas. Me marcou muito o que você falou também sobre livros sobre sentimentos, de ter empatia, se colocar no lugar do outro. No ponto dos sentimentos que eu tava falando, eu já vi meus filhos falarem coisas muito, né, assim, entre aspas, adultas ou mais avançadas do que uma pessoa adulta conseguiria falar, identificando o que tá sentindo, né, não batendo no outro e chorando, mas colocando pra fora. E eu acho que só tem um lugar onde eles conseguiram tirar as informações que foi a literatura, que a gente investe muito em livros sobre sentimentos. Então, até tem um dia que eu me lembro muito bem, que meu filho ficou muito chateado comigo e falou assim, mãe, eu preciso de uma meia hora, assim. Eu não me lembro exatamente que expressão ele usou, porque ele era bem novo. Meia hora sem te ver. Eu preciso de uma meia hora separado de você. E, de fato, eu não tinha sido no meu melhor momento da minha vida, assim. Então, ele era num momento fraco aqui de maternidade. E ele conseguiu falar isso, né? E penso assim, na minha vida adulta, quantas vezes eu precisei de um tempo de uma pessoa e não falei, não tive coragem. E aí, né, obviamente, esse sentimento extravasou de uma outra forma. Sim. Então, pra mim, essa questão dos sentimentos bate muito. Você falou muita coisa interessante, tentando agora recapitular tudo que você falou. Da questão do incentivo, né? Assim, tem a professora mandando você ler ou eu leio por prazer, Sim. né? E me lembrou muito de uma coisa, uma professora minha, acho que foi 4ª série, ela dizia assim, olha, você tem um livro que todo mundo lê na escola, mas se você quiser ler livros além do livro do currículo, você pode ler e fazer um report, uma resenha sobre aquele livro. E cada vez que você me trouxer uma resenha, você vai ganhar uma estrelinha num quadro que vai ficar assim na sala e tal. E, obviamente, eu já entrei no meu espírito competitivo, comecei a ler um livro atrás do outro e trazia um book report por dia. E as estrelinhas, assim, saíram do papel, não dava mais. E aí foi engraçado que uma menina que estudou comigo, inglesa, me encontrou no Instagram um dia desses e falou assim, mas só você reparou o que você está fazendo no Mailen pra mim, de review de livro? É exatamente o que você fazia com as estrelinhas lá atrás. Você quer o like? Daí eu falei, olha, meu Deus, né? Muito uma coisa da infância. E assim, já li sobre isso, já conversei com pessoas que entendem sobre isso, dizendo assim, será que vale a pena? Porque isso que ela estava fazendo, né, a questão do externo. Ela estava
entre aspas, obrigando, ou dizendo assim, olha, se você ler um livro, você vai ganhar uma estrelinha. Esse é o incentivo que a gente deve buscar. Pra mim, na minha experiência, a leitura também é muito um hábito, né? Então, se eu tô fazendo a pessoa ler todo dia, talvez pra ganhar estrelinha, o que seja, mas ela vai pegar o gosto por aquilo e o hábito daquilo e vai tender a ler cada vez mais. E quanto mais a criança ou jovem adulto lê, mais chance ele encontrar aquele livro que vai marcar ele e que vai trazer o gosto pra leitura. Então, eu sou a favor de todo tipo de incentivo. De motivação. E descobrir o que ele gosta, né? Quando a Raquel falou isso também, me lembrou, né, que esse foi um dos meus incentivos, para que eles começassem a ler, gostando de ler pelo prazer e não descobrissem isso, né, mais tarde. E interessante que eu também vi um especialista falando que a leitura por prazer na infância, ela é o hábito mais saudável da nossa vida, porque ele conecta tudo, ele conecta a interpretação, a reflexão, a criatividade, as emoções, e ele deu um exemplo muito legal, que quando você lê um sorvete gelado de morango, você imagina o sorvete gelado, né? Imagina o sorvete, a cor também, rosa, e a sensação e o gosto do sorvete, né? Que isso é totalmente diferente quando você vê, se você vir na televisão um sorvete geral, ou um sorvete gelado de morango, você simplesmente vê e aquilo ali passa rapidamente, você não te exigiu nada, né? Exato. Esse tema é muito debatido no meu Instagram, com as pessoas que vêm falar comigo, de, poxa, livro é muito caro, né? Como é que eu vou ter uma biblioteca grande se um livro custa R$50, etc. Tudo é caro, né? Então, pra mim é meio relativo, essa questão do livro é muito caro, mas sem menor dúvida que a nossa população no Brasil não tem acesso à quantidade de livros que deveria. E assim, né? Como que eu faço na minha casa, né? Dou muito livro, porque eu tenho o privilégio de receber das editoras, etc. Vou em escola pública ler livro, é uma coisa que eu me traz muito prazer e gosto, né, assim, dessa experiência. E eu sei, Luciana, que você criou um clube, né, de livros dentro da sua escola, da escola dos seus filhos. Queria ouvir um pouquinho dessa experiência, o que te motivou. Você acha que isso dá para crescer além da escola dos seus filhos? Sim, foram duas motivações principais. A primeira é que, desde que eles nasceram, eu escolho os livros, né? Compro, leio para eles e nós três, a gente conversa sobre o livro. Às vezes meu marido se inclui também na conversa. Mas eu achei que estava pobre, que aquilo ali tinha que, de alguma forma, aquela conversa, aquela experiência, ela tinha que ser ampliada. E aí eu disse, eu queria muito que meus filhos tivessem essa experiência de conversar com outras crianças sobre esse assunto, sobre livros. Porque o mundo, a gente sabe que é um mundo infinito de possibilidades. E eles conversam sobre tantas coisas, né? Conversam sobre videogame, jogos, enfim, dia a dia, e eu acho que isso estava faltando. A escola que eles estudam até tem um incentivo à leitura, mas eu achei que poderia ser uma experiência diferente e apostei nisso. E a minha segunda motivação de ter uma experiência, de viver uma experiência junto com eles, de uma lógica mais coletiva. Eu acho que hoje em dia a gente tem cada vez mais vivido uma lógica individual, individualista, e eu acho que em todos os aspectos da vida, né, em todos os desafios que a gente enfrenta na nossa sociedade, pensar de uma forma coletiva pode ser uma saída muito interessante, né? E, você é utópica, né? Eu quero mudar o mundo, mas eu acho que você tentar fazer alguma coisa ali que está ao seu alcance já é um bom começo. E através não só de falar para eles, porque o falar pode entrar pode cair muito no vazio, mas assim, realmente viver e operacionalizar essa lógica. Então a gente começou, eu joguei a ideia lá no grupo dos pais, mães, e para minha surpresa, foi super bem aceito. Então hoje nós somos 45 crianças que estão no Clube do Livro. E como é que funciona? Eu que administro o clube, né? E a gente tem mais de 100 livros para que a gente conseguir fazer essa logística. E toda semana eu entrego um livro novo, eles passam uma semana com o livro e me devolvem para a gente e eu entrego um novo. Então está gerando essa expectativa, né? Toda semana qual é o próximo livro, tem gerado essas conversas e também feedbacks maravilhosos, inclusive dos pais, de que a gente também tem aprendido muito com esses livros. São livros, eles se surpreenderam, muitos, né? Que são livros de excelente qualidade, até diferente do que assim, as crianças levam da biblioteca, o que são trabalhados na escola. E eu percebo também que as crianças, elas desconectaram da escola,
da leitura como uma obrigação para uma leitura de prazer e uma leitura que é compartilhada com os amigos. E essa história de, eu vou compartilhar o livro, eu não estou só comprando o livro e lendo sozinho, eu vou ter que cuidar do livro, esse livro, os meus outros 43 amigos, 44 amigos vão ler, então isso também foi... A gente conversou num primeiro encontro. Lu, você está criando hábito para todas essas famílias. Isso é o mais espetacular, né, do que você está fazendo. Esse negócio, você falou assim, a minha mãe sempre falava assim, faz o bem para a pessoa que está imediatamente ao seu lado, e isso vai, né, reverberar de alguma forma. Estava conversando com um amigo, uma mãe, né, de uma colega do clube, e ela disse, nossa, eu moro aqui vizinho à livraria, e gigante, mas eu chego lá e fico perdida. O que é um livro bom? O que é que eu compro? É tanta opção. E essa seleção já é muito interessante, né? Porque ela diz, eu já sei que o que vai vir vai ser legal, né? Assim, eu acho que tem 2 pontos que a Luciana falou e essa iniciativa dela me fazem pensar um pouco da realidade que eu estudo, né? A primeira, eu acho que tem a ver com reconhecer que os lares e que as famílias também têm que ser ambientes de aprendizagem. Isso não é claro para todas as famílias. Muitas pessoas veem, se meu filho já está na escola, essa parte está coberta, ele vai ler lá, ele vai ter isso, e não é verdade. Eu acho que, como pais, a gente tem que reconhecer que existe alguma parte também cognitiva e também socioemocional que a gente tem que trazer, e a leitura também faz muito parte disso. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco essa realidade, principalmente com crianças que já estavam na escola, porque os pais viram como não é fácil, né, educar, e tiveram que trazer novos hábitos. Não existe ainda uma pesquisa sobre se esses hábitos que foram construídos durante a pandemia se mantiveram. No entanto, apesar da gente ter que reconhecer, sim, que as casas, as famílias, a comunidade, eu acho que aí a Luciana traz essa lógica coletiva e de comunidade, são responsáveis também pelo desenvolvimento na primeira infância e na infância, e etc. Existe uma realidade que nem todo mundo compartilha, que não são todos os pais que têm tempo também de fazer isso, ou de ter acesso a livros, porque... para muitos de nós, R$50 não faz diferença, mas para muitas pessoas, sim. E aí, volta de novo para a questão do que a gente faz com os nossos livros, e qual que é o nosso papel como sociedade civil nisso, mas também qual que é a realidade da educação hoje. Então, tem um estudo da Fundação Maria Cecília Vidigal também que fala que 55% das instituições de educação infantil não têm momentos de leitura e de leitura de contos com as crianças. Então, também, eu acho que faz parte a gente se questionar um pouco de como é que a gente transforma essa motivação em política pública ou, né, em ações individuais que contribuem a chegar em outras pessoas, né? Onde estão as bibliotecas públicas das nossas cidades? Elas só estão nos grandes centros, elas não chegam nas periferias. Que tipo de escolas públicas que a gente está... Que existem nas nossas comunidades, nas nossas cidades, especificamente para esse grupo etário. A gente está falando aqui de uma posição de privilégio imenso, né? De ter recursos para comprar livros e tempo, né? Assim, tem uma rede de apoio, tenho pessoas, né? Tem um trabalho que me permite a flexibilidade de estar em casa, colocar meus filhos para dormir toda noite. Não 100% das noites, mas a grande maioria. E não é a realidade, né? Como a gente falou, né? Muitas mães trabalham de segunda, saem de casa na segunda e voltam no final da semana. Ou seja, não vêm os filhos, não tem esse tempo. Então, ainda mais quando é pequena, estão cuidando, né? Assim, o tempo que tem livre é realmente para trocar fralda, alimentar, etc. Né? Então, o que a gente pode fazer em termos de política pública, né? Assim, você que estuda tanto esse assunto, Raquel, para melhorar essa situação, né? Para difundir mais o hábito da leitura, de fazer os livros certos chegarem para as pessoas certas, né? Livros de qualidade. Então, conta um pouquinho pra gente o que você vem estudando e pensando nisso. Eu acho que, assim, a gente tem que reconhecer que o problema está nas políticas que estão sendo feitas e o tanto que a gente investe na educação para esse público. Existe uma recomendação de que 10% do orçamento em educação deve ir para a educação na primeira infância. E a gente, por exemplo, no Brasil, a gente não tem dados orçamentários divididos por nível. Então, isso já é uma coisa que precisa mudar, né? A gente precisa ter dados claros. Não existe hoje, no Brasil, uma legislação que demanda
um nível profissional para educadores e educadoras na educação infantil. Isso também é um ponto, porque precisa ter formações específicas, né, para esse tipo de educação, porque os métodos são distintos e tudo isso. E eu acho também que quando a gente vai falar de atividades individuais, como uma doação, ou como criar essas redes de leitura ou projetos comunitários, existe um conceito que a gente chama de last mile, e a gente não se preocupa muito com esse conceito, que então tá, a gente está fazendo uma doação, a gente está fazendo alguma coisa, mas a gente está preocupado com o último quilômetro até chegar na pessoa que vai receber. Então, eu tenho um caso, e aí não é como especialista, mas quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fui fazer um mestrado sobre educação política educacional no Timor-Leste. E quando eu tinha 11 anos, e o Timor-Leste se tornou um país independente, ele definiu que na sua Constituição que português seria a língua oficial, existia uma atividade na minha escola de doação de livros para o Timor-Leste. Aí eu achei aquilo máximo, eu já tinha um pouco essa cabeça de que eu não queria morar no Brasil, e o que é o Timor-Leste, onde que tá. Então, eu meio que liderei na minha turma, como representante de turma, essa doação. Peguei um monte de livro em casa com os meus colegas e pronto, né? Entreguei lá na escola e foi uma memória que eu não ativei até estar lá. Depois de muitos, muitos anos, eu estava lá em 2014, e aí eu fui em uma escola. E em um dos lugares eu abri uma porta, era uma sala, e essa sala era um depósito cheio de livro jogado ali, que tinha sido provavelmente doado, mas que não teve nenhum tipo de triagem, não teve nenhum tipo de cuidado, e isso me assustou muito. E aí foi aquela coisa de acessar a memória, né? Sim. Eu falei, gente, são os livros que eu, com meus 11 anos de idade, me esforcei para conseguir, estão aqui jogados. Então, isso é muito comum de acontecer, né? Sim. Pensando sobre isso, existe aqui em São Paulo, não sei se existem em outros estados, mas existe uma política pública bem interessante nesse sentido, que dentro das escolas públicas, aí tem uma faixa etária que eu não vou lembrar agora, mas existe uma sala chamada sala de leitura. Não é uma biblioteca, também não é uma aula, uma disciplina específica, mas tem uma professora, educadora, formada em questões de literatura, enfim, e que ela é especialista nisso, tanto em escolher as obras e como apresentar as crianças e fazer esse acompanhamento, porque não é como a Raquel exatamente falou, não adianta você só dar o livro e não ter esse acompanhamento, não ter o professor, né, o facilitador, que seja. Assim, é importante que tenha esse vínculo até para que haja um progresso, né? Essa também foi uma das propostas que eu tive no clubinho, como uma experiência e como de uma forma bem embrionária agora. Eu disse assim, gente, eu não dou conta de mais de 40 crianças, 45, que seja, porque eu faço minimamente um acompanhamento. O que vocês estão achando desse livro? A gente faz uma proposta de reflexão lá. Inclusive, eu fiz essa proposta, eu chamei uma colega minha, uma amiga minha, muito querida, a Beca, que ela também é escritora, escreve para crianças de livro infantil. Ela tem uma filha de 6 anos. Então, a gente propôs algumas reflexões sobre o livro, para que a criança, e propusemos também que eles leiam mais de uma vez o livro durante a semana, porque sempre a gente descobre uma coisa nova, né, em cada leitura. Então, é importante que tenha esse facilitador com uma formação adequada, para que dê continuidade e que instigue essa vontade, né? Então, eu sei que aqui em São Paulo tem, mas eu acho que isso seria bem interessante da gente pensar como uma política maior. Muito interessante. A gente falou muito assim, né, de ter o livro de qualidade, o livro bom em comparação com o livro mais vazio, né, mais raso. E eu queria agora trazer aqui uma pergunta para vocês. Uma das temáticas, né, assim, que sempre me surge nesse tema de literatura infantil faz sentido apresentar para as crianças pequenas temas mais sensíveis, temas que envolvendo questões sociais, questões políticas, questões como a morte. Por um lado, acho que você tem um argumento de, olha, isso faz parte da vida, se a gente vai começar essa conversa difícil que seja em casa, né, num ambiente onde eu vou poder trocar e dar minha opinião para os meus filhos. Por outro lado, eu acho que o argumento pô, a vida já é tão dura, por que a gente vai estragar, entre aspas, a vida cor-de-rosa de uma criança, né, que tem uma inocência, trazendo temas tão duros, né? Eu tomei a decisão de trazer esses temas duros desde do momento bem bebês ainda, a partir do instinto meu de que eu achei que aquilo estava fazendo sentido
E eu sempre achei que as conversas que surgiam a partir daí eram fantásticas. Queria ouvir um pouquinho de vocês, depois eu queria que vocês me recomendassem livros favoritos de vocês sobre esses temas mais difíceis, vamos assim dizer. E também trouxe alguns que eu vou apresentar meus. Eu ainda não cheguei nessa fase sobre os temas que são muito difíceis e perguntas que vêm dele mesmo, né? A gente trabalha hoje muito mais essa questão de identificar sentimentos, o que está acontecendo e de reconhecer o diferente. Então, essas partes, sim, a gente aborda. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de pessoas com deficiência física, né? Que para uma criança de 2 anos já são questões que são visíveis. Isso a gente trata em casa. Sobre diversidades nas suas múltiplas formas. São questões que a gente traz. E muito também sobre entender sentimento, né? Tipo, desenvolver esse tipo de habilidade. Olha, eu tô com raiva, eu tô frustrado. Eu acho que são coisas que a gente trata em casa. Não sei qual que é a minha resposta. De uma maneira mais racional, eu concordo com você, mas eu não sei quando acontecer, como é que eu vou reagir, né? Eu igual a você, Marcela. Então, assim, foi por instinto mesmo. Sempre apresentei temas difíceis, sensíveis. E pelas nossas conversas também, eles demandaram isso naturalmente, né? Pelo que a gente vive no dia a dia, né? Na realidade do Brasil. Então, tem diferenças, tem muita desigualdade. Então, eu acho que faz parte da vida também. A Raquel falou das deficiências. Também, outro dia, a gente leu um livro sobre autismo. E as crianças ficaram muito interessadas, né? A gente não tem uma proximidade com a criança autista, mas elas despertaram para isso. Acho que as crianças estão muito mais abertas do que a gente. As crianças recebem de uma forma muito mais tranquila e muito mais natural, né? Então, eu acho que... Na minha opinião, pessoal, é super importante. Eu acho que a gente só ganha enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Perfeito. Vamos falar sobre os livros? Vamos. Então, eu trouxe aqui 5 livros desses temas que eu chamo de temas mais sensíveis. Então, primeiro, um livro muito lindo, Será que a Terra Sente? Que fala sobre sustentabilidade. Assim, será que a Terra está sentindo quando a gente trata ela mal? E teve uma reflexão muito legal do meu filho. Tem aqui uma página que é numa situação de enchente, né? Pessoas fora da casa, pessoas em botinho. E meu filho disse assim, mas mãe, essas pessoas que estão no botinho são as mesmas pessoas que fizeram a Terra triste? E aí começou uma conversa super legal, né? De que não necessariamente isso é verdade, né? Acho que na maior parte das vezes não é verdade. Então, o dia em que todos disseram não. Esse livro é muito legal. Então, é basicamente um dia onde todo mundo disse não, né? Então, o rei falou, vamos fazer uma guerra. E o general falou, olha, não vou fazer. As pessoas falaram, não sei se eu vou trabalhar. E aí todo mundo começou um protesto, assim, olha, será que eu acredito mesmo nisso que você está me propondo? Aí outro dia eu vi alguém falando assim, mas será que você está criando aí crianças que não vão seguir as regras? Assim, mas eu quero as crianças que vão seguir as regras? Não sei, eu quero as crianças que vão questionar, né? Então, eu gosto muito desse livro. Trouxe o Aqui, que é um livro lindo, eu vou dar um spoiler grande, porque o livro você não sabe o que está acontecendo até o final, mas é um menininho que dorme numa cama e acorda em outra. E você vai falando, quem será que me mexe? É um alienígena que me leva de uma cama para outra? Será que é um portal que me transporta? E uma hora a gente descobre que a mãe sai para trabalhar ainda de madrugada e leva ele para casa da vizinha e busca ele demais, né? E aquela realidade que eu já mencionei isso hoje, de muitas mães, de que vem o filho, né? Ou não vem, pouco vem, ou vem só no final de semana. E é aquele tipo de leitura que no final eu digo assim, filho, né? Eu também tô muito tempo fora de casa, mas o privilégio que a gente tem de estar junto aqui de noite e tal, acho que tem um lado muito legal de apreciar o que a gente tem, né? Em comparação com outras realidades. Então, a morte da lagarta. A morte é um tema que eu trouxe desde muito cedo para eles. E esse livro, acho que é talvez o meu favorito sobre morte. Uma lagarta morte, todo mundo na floresta começa a falar assim, o que será que vai acontecer agora? Eu acho que a alma sobe, o corpo fica, eu acho que ela volta, eu acho que... E aí, meus filhos ficaram me fazendo 1000 perguntas, óbvio que eu não soube responder a maioria. E aí foi muito bonitinha, minha filha disse assim, mãe, sabe uma coisa que eu tô pensando? Depois que você morrer... Eu acho que não vai ser o seu fim, porque a gente vai te continuar aqui. Demais, né? Então, uma reflexão muito legal, assim, né? Se eu nunca tivesse trazido esse tema morte, essa reflexão não teria acontecido. Então, eu trouxe também o Flávio, o Bolo de Chocolate, essa última que eu vou indicar, que é um livro muito legal, onde uma mulher branca adota uma criança negra e uma vizinha ridícula diz, essa não é seu filho porque ela não tem a mesma cor que você, e tem essa discussão, obviamente, de raça. Mas também abre uma porta muito legal. Eu me lembro que meu filho ficou muito tocado quando eu li,
chorou, falou, não tô entendendo, essa criança é a filha dela. Então, assim, eu vi ali a empatia que ele teve a partir daquela leitura, se colocou no lugar da criança e demonstrou o seu sentimento de uma forma tão pura que eu falei, tá, tomei a decisão correta de trazer temas como esses para meus filhos. Por favor, apresentem os seus. Então, para mim, né, meu filho tá com 2 anos, a gente tá naquela fase das birras e aprender a lidar com o sentimento. Então, primeiro, que para mim é uma fase difícil também, porque a gente tá numa época de educação positiva e às vezes é um pouco difícil de lidar com ela. E é a raiva da Melandina Franco, e essa raiva, que ela é vermelhinha, ela é pequenininha, e ela surge por um motivo que a gente não entende bem, e de repente ela vai crescendo até que ela explode e sobra pro bom senso ter que limpar. Então, e é muito legal, porque meu filho já relaciona e ele fala, mamãe, raiva, grande. E, então, é interessante isso. Julian é uma sereia, é um livro que fala sobre diversidade, que eu conheci o Julian pela Marcela. É uma criança que está no metrô, eu imagino que no sul dos Estados Unidos ou em Nova York, e ele vê mulheres vestidas de sereia depois de uma aula de natação, e ele quer ser como elas, e ele parece que ele vive com a avó, ele estava com a avó no fim de semana, e tem a relação do vínculo que é criado dele com a avó e como que a avó reage a esse desejo dele de ser uma sereia. Um livro com ilustrações Lindíssimo. Maravilhosas, que eu sou apaixonada. Vou trazer aqui o Monstro Azul, mas como uma representação dos livros da Olga de Dios, que é uma autora espanhola. Para mim, a beleza desse livro, ela é de 2 formas. Uma é como que a gente se diverte e vive sem prejudicar o outro, mas também como é que a gente aprende a se conhecer, e coisas que podem ser diferentes para o outro pode ser uma qualidade em você, e também ensinar a dar abraços monstruosos, que é uma palavra, um termo que a gente usa muito na nossa casa. Esse livro, que também é do Oliver Jeffers, que eu mencionei, né? Que eu sou apaixonada tanto pelas histórias como pelas ilustrações dele. É um livro que eu ainda não usei em casa. O Coração e a Garrafa é também sobre morte, sobre como que o coração fica vazio, os espaços ficam vazios depois de uma morte, como que é possível lidar com isso depois, e fala de uma maneira, eu acho, muito, muito metafórica, muito bonita, que também é um livro que está no meu coração. A gente não combinou, né? Mas morte, eu acho que foi consenso, que realmente é um tema difícil. Eu trouxe O Pato, a Morte e a Tulipa. É um livro lindíssimo. E a gente leu esse livro pela primeira vez, nós 3 deitados, e os 3 mudos. Foi muito impactante. Esse aqui também é um dos... Don't Cross the Line, é de uma autora portuguesa, a Isabel Minhoz. É um dos meus livros favoritos. Eu conheci ele também através da Marcela, só que a versão dele em português. E é um livro que fala sobre o poder, né? E sobre a política. Esse general, ele fala que nenhuma pessoa pode cruzar a linha, e ele usa o livro como instrumento também para contar a história. Só que ninguém pode passar, né, dessa página do livro para outra página. É sensacional. E as pessoas não aceitam. Por que a gente não pode passar? E no final acaba que uma pessoa desobedece essa ordem, e aí todas desobedecem, e ele fica extremamente desmoralizado, né, do poder dele. Da Blandina, né, uma autora também muito favorita. Ela escreveu, acho que foi o último livro dela, Os Pombos. Ele até ganhou um prêmio. E fala sobre a população de rua. Meus filhos também sempre perguntam por que aquelas pessoas moram na rua. E aí eles são metade humanos e metade pombos. E no final eles descobrem, essas pessoas olham pra gente, nos enxergam como bichos, como pombos, mas na verdade nós somos humanos, mas nós moramos na rua, e essas pessoas nos enxergam assim, de uma forma diferente. Os Invisíveis é um livro que fala sobre igualdade. O menino, ele tem um superpoder de ver todas as pessoas, e à medida que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo esse superpoder e vai deixando de enxergar. Então, os invisíveis são essas pessoas de rua, população de rua, deficientes, os idosos. Então, é um livro muito sensível. Por último, eu trouxe Onde Vivem os Monstros, um livro sensacional. A Marcela fez um vídeo, que eu adoro esse vídeo, e ela fala que esse é um livro que foi escolhido pela BBC, né, como o melhor livro escrito para crianças ever.
E o autor coloca como a criança como protagonista. Então, pela primeira vez, a criança ela foi colocada no centro da história e sobre os sentimentos dela, né? E uma coisa que a Marcela falou que para mim traduz assim perfeitamente o que é um livro de qualidade, que o Maurice Sendak, ele dizia que não escrevia para ele não escrevia para as crianças, e sim para ele a partir das próprias experiências. Que o livro ele tem várias camadas, né? Que ele não dá respostas prontas e sim que ele abre vários caminhos. Eu achei assim sensacional, porque para mim é um livro de qualidade. Eu acho que assim, a seleção que a gente fez está espetacular, obrigada por trazer. E eu acho que o que define um livro bom é justamente esse, é que é um livro que abre uma porta para você começar uma conversa com a criança e daí, né, vai crescer. Queria agradecer muito vocês por estar aqui hoje comigo, foi uma conversa deliciosa, aprendi muito, uma troca ótima. Obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você pelo convite, conte comigo, conosco, para tudo que tiver relacionado com literatura infantil. Perfeito. Eu também agradeço, Marcelo, o convite. A nossa troca é sensacional, né? E é um mundo que não tem fim. Então, falar sobre literatura abre muitas oportunidades. Sim, graças a Deus temos tanto livro infantil bom. E aí, pensando, né? Nossa, que a gente teve que falar rápido pelo tempo, mas que tem histórias e tem assunto para muita coisa sobre livros e literatura. Mas te agradeço demais. Maravilha. Obrigada a todos.